Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Amém? Lucas é o terceiro evangelho do Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas. E Lucas também está antes de João, o evangelho que escreveu o apóstolo João. Abra em sua Bíblia e vamos aprender algo que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, presta atenção, e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum, ou seja, uma pessoa totalmente arrogante. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta que Jesus faz. Pode se assentar, glorificando a Deus em nome de Jesus. Aqui vemos algo interessante dessa parábola, e é que Lucas já começa e intitula o propósito de Jesus falar o que ele falaria depois dessa declaração. Lucas intitula o propósito da parábola que Jesus iria ensinar. E qual era o motivo, qual era o propósito de tudo que Jesus ia falar depois da declaração de Lucas? Era sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Note que a palavra aqui é dever. Dever, o cristão, irmãos, em todas as épocas, em todos os tempos, ele tem esse sumo dever que é orar. E incrível é que orar, irmãos, deveria ser a coisa mais normal na nossa vida. E orar, entre aspas, não é difícil, porque o que custa? Quanto você tem que pagar para você fechar os seus olhos e falar com Deus? Quanto que você paga para você fechar os seus olhos e abrir sua boca e falar com Deus? Ou até mesmo de olho aberto, levantar suas mãos para os céus e falar com o Criador? Você não paga nada, é de graça a oração. Só que a oração, ela é algo tão sublime, tão poderoso e tão essencial na vida do crente, que o diabo faz de tudo para parar o cristão e impedi-lo que ele comece a ter uma vida séria de oração, uma vida comprometida com Deus, em buscar a face de Deus todos os dias. Por que devemos orar sempre e nunca desfalecer? Por quê? Pensa comigo. Por que eu devo orar sempre e nunca desfalecer, nunca parar de orar? Eu devo ser perseverante na oração. Porque, irmãos, a oração é o meio em que Deus proporciona para mim e para você esse canal aberto de relacionamento direto com Ele. É quando nós oramos, nós não conversamos com uma estátua que não pode responder a gente. Quando nós dobramos os nossos joelhos e clamamos, não clamamos a uma árvore que do dia pode virar lenha, pode perecer, secar e desaparecer e virar pó. Não, quando oramos, conversamos com Deus vivo. E quando percebemos a grandeza do que significa isso, quando eu e você, na condição de pecadores, Deus permite que eu e você podemos ter acesso direto a Ele, percebemos a grandeza do que é de fato um momento precioso de oração. Porque na oração nos relacionamos com Deus, na oração conversamos com Ele. Então a primeira coisa que demonstra a grandeza e o porquê devemos orar sempre, nunca desfalecer,
é que quando oramos, conversamos com Deus. Salmo, se eu não me engano, de número 8, diz, o salmista Davi diz: Senhor, quando eu olho para os céus, as estrelas, a lua, obra de tuas mãos, que é o homem para que dele te lembres, que é o homem para que o visites. Porque o salmista percebe que a grandeza da criação de Deus, e quando ele olha para si, ele se vê menor do que a Terra, o planeta Terra, menor do que a Lua, menor do que o Sol, um ser aparentemente insignificante, mas um ser tão pequeno que Deus atenta para o que ele pronuncia com o coração, por meio da oração fervorosa, por meio da oração perseverante. Meus irmãos, você e eu precisamos tomar consciência o mais rápido possível de que a oração é o canal e o meio em que o crente se relaciona com Deus. E quando você o conhece, quando você tem um encontro com Jesus, meu irmão, você quer orar. Por quê? Porque é na oração que você tem contato direto com o Espírito Santo. É por meio da oração que você fala e você percebe também que Ele responde a sua oração. A oração é de graça, ninguém paga nada. Mas são poucos os que oram. Que tristeza, irmãos. Que situação. Temos tempo para tantas coisas. E eu digo isso para mim mesmo. Às vezes eu me distraio tanto com entretenimentos e outras coisas. Mas a oração que é o mais importante, a oração que não custa nada, no sentido de você não ter que pagar, é só você fechar os seus olhos, é só você levar seus pensamentos a Deus em espírito e em verdade, clamar a Ele, conversar com Ele, dizer: Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero te adorar, Senhor, eu preciso de Ti, sem Ti eu não posso viver. A primeira coisa então que eu e você precisamos entender, que a oração é o relacionamento com Deus. Agora a segunda coisa, assim como eu e você precisamos de água e comida para subsistir, ninguém vive muito tempo sem água, ninguém vive muito tempo sem comida. Logo você percebe que a pessoa fica fraca, fica bem magrinha, a boca fica seca, a garganta começa a arranhar. E às vezes até mesmo durante o culto, alguém está aqui, mas está com a boca seca, vai lá, bebe uma água. Ninguém vive sem água e sem comida. Por quê? Porque é uma necessidade essencial, você não consegue viver sem isso. O crente que não ora, ele está desnutrindo-se espiritualmente falando. Ele está deixando o seu espírito com fome, ele está matando a sua espiritualidade, ele está matando a sua comunhão com Deus. Quanto mais eu oro, mais eu alimento a minha alma. Quanto mais eu oro, mais eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Quanto mais eu oro, mais eu fico firme, vigilante, prudente. Deus me dá dons, Deus aumenta a minha fé, Deus aperfeiçoa a minha confiança. Quanto mais eu oro, eu passo a olhar para as coisas na perspectiva de Deus. Mas se eu não oro, eu me suicido espiritualmente. É por isso que muitos cristãos hoje perderam o amor, perderam a fé e perderam a esperança. Alguns só vêm para a igreja já, mas já morreram, só vêm por costume. Não tem outra coisa para fazer, vou lá na igreja. Mas o crente que ora, o crente que passa realmente tempo com Deus, porque ele está lutando pelo seu relacionamento com Deus, está lutando para não pecar contra Deus, está lutando para perseverar diante de Deus. Por quê? Porque ele quer chegar lá onde Jesus prometeu que nós iríamos, na eternidade, no céu de glória que Ele tem preparado. O crente que ora, meus irmãos, ele entende que ele precisa orar, porque a sua vida é uma batalha contínua contra as forças das trevas, contra o seu corrupto coração, e ele percebe: se ele deixar de orar, ele vai acabar perdendo a batalha. Se
ele parar de orar, ele vai enfraquecer na luta, e o diabo vai tomar passos à frente. Meu irmão, a oração é o meio que Deus nos deu para estarmos sempre fortalecidos nele, em Cristo Jesus, para prosseguirmos adiante nessa marcha triunfal da igreja em direção à Nova Jerusalém. E aqui então, dentro da parábola, e agora vamos para ela, Jesus ensina por quê, qual é a essência, o motivo pelo qual eu e você devemos sempre orar e nunca desfalecer. Olha o que ele vai dizer. Primeiro ele conta a história de uma viúva, e tinha lá um juiz. Olha o juiz, era injusto, não temia Deus e nem respeitava os homens, ou seja, era um arrogante, sem temor de Deus. Não era um judeu, era talvez alguém enviado pelo governador romano. Mas aquela mulher, ela importunou ele de tal forma que ele falou: vou ter que atender essa mulher, não aguento mais. Aí ele foi lá, respondeu aquela mulher para deixar ele em paz. Aquela viúva, porque lembre-se que naqueles tempos as viúvas dependiam de ajuda do governo, do Estado, da sociedade, porque as viúvas sofriam demais. Tanto que no Antigo Testamento, uma das causas que Deus castigou Israel foi porque eles não estavam ajudando mais os órfãos nem as viúvas. A ver como é que era a situação das viúvas naquele tempo. Só que Deus faz essa parábola, Ele lança essa parábola para que eu e você tenhamos esse contraste. Olha, esse juiz injusto, ele respondeu para aquela mulher, ele atendeu a petição, ele julgou a causa daquela mulher. Aí ele fala: olha, presta atenção, se ele, sendo injusto, fez isso, olha o que ele vai dizer no versículo 7. Versículo 6: ouviu o que diz o injusto juiz. Aí agora olha o versículo 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio ou longânimo para com eles. O que Deus estava dizendo: olha, aquele juiz, sendo injusto como era, ele respondeu àquela mulher, agora quanto mais eu, porque irmãos, quem é o nosso Deus? Misericordioso, bondoso, longânimo, paciente, perdoador, santo, justo, fiel, incomparável, que não nos abandona, que não nos deixa, que nos amou estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, que nos resgatou, que deu a vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, se esse Deus extremamente, que não há palavras e não há nada que se possa medir o tamanho da sua bondade, como Deus não responderia os seus filhos? Como Deus deixaria aqueles que clamam a Ele dia e noite sem resposta? Não teria como. Deus é galardoador dos que o buscam. Ninguém que busca Jesus, ninguém, irmão Sebastião, ninguém, irmã Vera, ninguém, irmão Nilton, ninguém, irmão Lorival, ninguém, meus irmãos, que buscam a Jesus com o coração verdadeiro, com uma fé sincera, fica sem resposta. Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Talvez você esteja sendo lesionado por alguém, talvez você está sofrendo alguma perseguição em algum lugar, talvez você está vivendo tempos extremamente difíceis. Você está aqui, você está falando, está rindo, mas só Deus sabe a condição que você está da sua alma. Talvez você venha se arrastando para a igreja, se arrastando para a casa do Senhor, e sua fé tem estado assim. Você está caminhando, mas como se tivesse uma tonelada nas suas costas, e você tem clamado, e você tem clamado, e você tem clamado, e às vezes o diabo vem: cadê o seu Deus? Cadê aquele que te fez promessas? Cadê aquele que falou que ia prover isso, que ia fazer aquilo, que ia te levar a tal lugar? Onde está o seu Deus? Talvez você tenha estado vivendo dentro desse conflito, dentro da sua alma e dos seus pensamentos, e isso tem te afetado de uma maneira que você tem caminhado triste, caminhado de uma maneira que não é mais como antes. Aquele brilho, aquela alegria se passou. Mas Deus está te convidando hoje
a você lembrar de quem é o Deus que você serve, quem é o Deus que vela por ti, quem é o Deus que cuida de ti, quem é o Deus que te sustenta até aqui. Meu irmão, se Deus não fosse na nossa vida, estaríamos perdidos. Pensa aí na sua trajetória, na sua história, até mesmo quando você nem ainda era crente, Deus já estava lá te livrando, Deus já estava lá te guardando, Deus já estava lá te protegendo. Quantas vezes Deus te livrou da morte, Deus te livrou da enfermidade, quantas vezes você não tinha o que comer, Deus foi lá e proveu na hora exata, de uma maneira que você jamais poderia imaginar. Talvez você estava sem roupa e Deus enviou lá uma peça de roupa de alguém que você nem imaginaria. Quantas coisas Deus já fez na nossa vida, mas infelizmente esquecemos muito facilmente quem é o nosso Deus e o que Ele tem feito por nós até aqui. Se tem uma coisa que fazemos, fácil, muito fácil, é se esquecer. Mas hoje Deus está te convidando, traga a memória, lembra-se de que o teu Deus, Ele é o Deus que te guarda, Ele é o que deu a vida por você, Ele é que foi capaz de se humilhar a si mesmo na cruz para resgatar a sua alma. Ele é o Deus que ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, a tumba está vazia, Ele não está lá, Ele ascendeu aos céus, está à direita de Deus, assentado acima de todo poder, principado e potestade, e todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro. Meu irmão, o teu Deus, como Ele não te responderia? Deus tem ouvido as suas orações, Deus tem escutado o seu clamor. Você precisa crer nisso, você precisa confiar nessa verdade. Deus tem escutado até mesmo aquilo que você não tem conseguido expressar em palavras, porque Deus ouve o coração, irmão. Às vezes não conseguimos nos expressar diante de Deus, mas eu estava lá, lembra de Ana, a mãe de Samuel? Ela só mexia os lábios, não saía som, não saía palavra. O sumo sacerdote chegou, Eli pensou que ela estava embriagada, bêbada, mas aquela mulher, não, Senhor, não estou embriagada. Mas ela estava orando. Deus ouviu as lágrimas de Ana, Deus interpretou a petição inaudível de Ana, porque Deus ouve o coração, os pensamentos. Ele vai lá nas profundezas e reconhece o seu verdadeiro clamor, o gemido da sua alma, clamando por mais, clamando: Senhor, me ajuda a continuar, Senhor, olha essa causa impossível, Senhor, olha essa situação, eu não estou aguentando mais, não estou suportando mais. Deus está ali te vendo, e tenha certeza absoluta, Deus vai julgar sua causa, Deus vai julgar sua causa, Deus vai fazer justiça pelos seus escolhidos, Deus vai responder a sua petição, não porque merecemos, mas porque Ele é Deus acima no céu, embaixo da terra, sobre tudo e sobre todos, e Ele tem prazer na oração do justo. Aleluia. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Lembre-se sempre disso: Deus te ouve, mas Ele te responde na hora certa. Deus ouve o nosso clamor, mas Deus não ouve nossa ansiedade. Deus ouve a petição do nosso coração, mas Ele, como é sábio, Ele é o dono da sabedoria, Ele vê o que eu não vejo, Ele sabe o que você e eu não sabemos. Como certa vez eu ouvi uma frase, não me lembro onde: se você pudesse ver o que Deus vê e soubesse o que Deus sabe, talvez você faria a mesma coisa que Ele. Só que eu acho que não, porque ninguém pode alcançar a sabedoria e a mente de Deus. Mas o princípio é: Deus sabe o que você não sabe, Deus conhece o que eu e você não conhecemos. Ele conhece o amanhã, você conhece o agora. Você pensa que talvez se fosse agora Deus faria, se fosse agora solucionaria o problema. Mas lembra lá de Lázaro?
Jesus esperou 4 dias, mas aqueles 4 dias, Lázaro estava na tumba, mas tudo aquilo era para a glória de Deus. Deus havia preparado uma ocasião, promoveu uma circunstância, onde só Ele podia agir, e Ele agiu, e o nome dEle foi glorificado. Então Deus, apesar de parecer tardio ou longânimo, na verdade Ele está preparando para ser excelente, para ser no momento certo, para ser na hora certa, para que você e eu, se nos prostremos diante dEle e reconhecemos: Senhor, Tu és perfeita em suas obras, Senhor, infinitamente sábio és em tudo o que fazes no céu e na terra, embaixo da terra. Aleluia. Deus sabe o que faz, no tempo que faz, quando Ele faz. Como diz Isaías, caco entre os cacos é o contender contra Jeová, contra o Senhor. E aí Jesus encerra dizendo, olha o que vai dizer. Primeiro, que aqui não é a nossa pressa, aqui é a pressa, aqui agora está falando da pressa de Deus. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ou seja, aqui não é mais o meu tempo, aqui está falando do tempo de Deus. No tempo de Deus será na hora exata. A pressa de Deus nunca é como a nossa, desesperada, descontrolada, desequilibrada, sem controle, sem visualizar amplamente a situação. Deus vê tudo, porque Ele é onisciente, onipresente, tudo conhece, é poderoso sobre todas as coisas. Mas certamente Deus vai agir em favor dos seus escolhidos. Amém? E ele termina dizendo, mas aqui ele está falando da vinda dele, olha que tremendo. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A igreja do Senhor, agora falando no sentido escatológico, no sentido dos últimos dias, a igreja sofre aqui na terra, a igreja é perseguida, a igreja tenta de todos os jeitos parar a obra de Deus, parar o reino de Deus, parar o avanço do reino de Deus. Mas vai chegar o dia em que todos esses perseguidores prestarão conta diante de Deus e serão julgados por Deus. Vai chegar o dia que Satanás, a besta, o anticristo serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas a questão é, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quantas pessoas já perderam a fé? Quantas pessoas deixaram de crer? Quantos profetas hoje estão nos bares embriagando-se? Quantas pessoas que um dia estiveram aqui nesses púlpitos louvando a Deus, dizendo que nunca abandonariam Jesus, dizendo que nunca largariam a cruz, e hoje estão na prostituição, nas festas. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Paulo, quando estava prestes a ser decapitado, martirizado pela causa do Evangelho, ele disse a coisa que ele guardou: combati o bom combate, terminei a carreira. E o que ele guardou? Quem lembra? A fé. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Se tem uma coisa que você e eu não podemos perder, e aí está totalmente vinculada à oração. Quanto mais você ora em fé, mais sua fé é aumentada. Quanto mais você busca a Deus, mais Deus vai se revelar para você, mais a sua fé vai crescer, mais você vai perceber que a sua fé vai suportar as provações, as aflições, as tentações, e vai ser aperfeiçoada ao longo dos anos de serviço ao nosso Deus. Por isso que Jesus termina dizendo sobre a fé. A fé está totalmente ligada à oração. Quanto mais você ora, mais sua fé é aumentada. E quanto mais você realmente tem fé, mais você ora, porque você confia em Deus, porque você crê no Senhor, porque você descansa nele. Mas a questão aqui, a indagação é: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra?
Estamos vivendo nos últimos dias, nas últimas horas do mundo, nos últimos momentos do mundo. Como anda a nossa fé? Como está a nossa fé, irmãos? Seja sincero entre você e o Espírito Santo. Eu preciso ser sincero, eu preciso sondar meu coração e dizer: Deus, eu preciso de mais. Eu preciso de mais fé, eu preciso que o Senhor acrescente mais fé em meu coração. Essa fé que me move, essa fé que me motiva, essa fé que me movimenta em direção aos teus pés, que me faz me prostrar diante de Ti, que não deixa eu ceder às tentações e às pressões do presente século, para que eu abandone os teus caminhos, para que eu me corrompa, para que eu desista de Te seguir e vá por caminhos tortuosos, mentirosos, de ilusões que Satanás tem proposto. Meu irmão, guarda a tua fé até a vinda de Jesus. Não deixa Jesus por nada, fica com Ele, chore, sofra, passe necessidade se preciso for, se Deus permitir, mas continua com Jesus, vai com Ele até o fim, porque a nossa leve, aleluia, e momentânea tribulação não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Muitos irmãos, infelizmente, ficarão no meio do caminho. Jesus disse: mas não nós. Lutando com as ferramentas corretas, lutando de maneira correta, crendo que o nosso Deus cumprirá sua promessa de nunca nos deixar e nunca nos desamparar. Vamos continuar correndo em direção ao alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pela coroa de glória que está preparada para mim e para você. Amém?